Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje, aqui comigo, o deputado Davi Maia, líder do Democratas na Assembleia Legislativa, como também da bancada de oposição, ao governo do Estado. Ele está aqui para falar da sua ação parlamentar, que já se evidenciou na sessão extraordinária para aprovação do projeto de rateio das sobras do Fundeb, realizado esta semana, ou melhor, recentemente. E aí, eu inicio essa entrevista, deputado, agradecendo antecipadamente a sua participação aqui e, lógico, colocando essa questão, porque o senhor foi autor de uma emenda, não é, que fez uma correção, digamos assim, na liberação desses recursos tão ansiados pela categoria dos trabalhadores da educação aqui no Estado. Como foi participar, logo de início, do seu mandato, de uma sessão extraordinária para essa finalidade? Muito obrigado, Gorete, pelo convite, sempre à disposição da TV Assembleia. Acho que esse é um meio essencial para falar com o cidadão, com os cidadãos que estão em casa e que querem saber como a casa funciona. E eu me propus a isso, a ter um mandato transparente. Então, toda vez que você me convidar, estarei aqui. Obrigada. Gorete, foi muito interessante começar os trabalhos, antecipando os trabalhos da casa. Eu acho que é um fato inédito da Assembleia, no meio do recesso, iniciar os seus trabalhos. Isso foi, inclusive, tratado durante todo o período, vamos dizer assim, eleitoral para a mesa diretora, que foi uma proposta nossa que todos os deputados acataram. E eu fiquei muito feliz, até porque é uma proposta minha da gente diminuir o tempo de recesso da casa. A gente tem que fazer um alinhamento com o que já existe com o Congresso e com o Senado. A casa passa 3 meses por ano em recesso. Não é sem trabalhar, porque o deputado trabalha sempre. Mas a casa passa... Dentro e fora do plenário. Dentro e fora da casa, inclusive. E da casa também. Nas bases, conhecendo o interior, conhecendo os problemas que temos e trazendo para aqui para que seja uma solução. Mas eu acho que o recesso de 3 meses é muito tempo. Então eu vou fazer uma proposta de lei, o deputado, agora senador, o ex-deputado Rodrigo Cunha já tinha apresentado, eu vou repetir essa lei, e justamente para diminuir o tempo do recesso. Mas com relação à extraordinária para a definição do rateio? Eu fiquei, primeiro, muito feliz de ter iniciado os trabalhos e no primeiro dia do meu trabalho poder ser relator de uma lei tão especial para a categoria. Segundo, a gente ter colocado uma emenda com uma alteração de 2 artigos, foi uma emenda modificativa, alteramos a redação dos artigos e colocamos para corrigir um erro que o governo do Estado vem cometendo com a classe há muito tempo. Primeiro tem que ficar uma coisa muito clara, rateio é errado, não é ilegal, mas é imoral. Por quê? Os professores só recebem o rateio porque sobrou recurso. E só sobrou recurso porque o governo não deu o aumento aos professores. E não deu aumento por conta dos aposentados. O que é que acontece? Os professores vêm tendo uma perca desse recurso durante 12 meses. Chega agora no final do ano, o governo vai para o Instagram e faz como se tivesse feito algum benefício aos professores. Não estão, porque esse recurso não foi contabilizado para a aposentadoria, esse recurso não foi contabilizado para a carreira do professor, nem para o plano de cargos e carreiras. Então, os professores sofrem durante 12 meses e quando chegava no final do ano que o governo fazia o rateio, ele ainda pegava e fazia o desconto para a UAL e Previdência. Ou seja, o professor era penalizado 2 vezes. Esse valor não se via para o cálculo da aposentadoria, mas ele mesmo assim retinha o recurso e colocava na Previdência. Penalizado duplamente, não é? Duplamente. E aí a nossa emenda corrige isso. Inclusive eles já ganharam 2 vezes na Justiça, o Sinteal. Até hoje não receberam, mas já tem uma decisão favorável. E aí o governador agora... Para retroagir a liberação dos anos anteriores? Exato, dos anos anteriores. Inclusive isso está na fundamentação da nossa emenda, que foi bastante importante para esclarecer aos nossos pares a necessidade. E eu fiquei muito feliz. Primeiro dia de trabalho, meu primeiro projeto, ser relator, colocar uma emenda, aprovar e beneficiar a mais de 15 mil pessoas. Deputado, qual foi o seu sentimento dentro do plenário da Assembleia? O senhor que é de um partido cuja fidelidade partidária remonta até aos seus 16 anos de idade. O senhor me revelou isso agora, antes da entrevista, e eu fiquei surpresa, não é? Essa militância no partido de não ter mudado, apesar das oportunidades que surgiram. Várias. Então, como foi estar no plenário atuando como parlamentar? Eu até me emociono falando disso. Primeiro, sou do PFL,
se transformou em democrata, mas eu continuo dizendo que sou PFL, não sou democrata. Na essência? Na essência. Sou um liberal, na essência, da escola de Marco Maciel. Estudei muito liberalismo. E desde os 16 anos que eu estou na militância partidária. Eu não estou em partido com uma cláusula, como a maioria dos políticos. Não, eu estou na militância do meu partido. Fui presidente da juventude, tive a oportunidade dentro do meu partido de estudar muito. O partido investiu muito na minha trajetória política e consegui chegar ao partido que eu me filiei aos 16 anos como deputado estadual. É uma coisa que me deixa muito feliz e muito emocionado. Conheço todos os deputados, os senadores, os deputados estaduais. Tenho um amigo em vários estados que esse partido me impossibilitou, essa militância me impossibilitou construir. E sem dúvida nenhuma, chegar a um mandato, agora fazendo política com um mandato, a gente já teve 100 mandatos na militância estudantil, na militância da juventude partidária. E em cargos públicos também, depois, a sua trajetória. Ocupando cargo no executivo, na prefeitura de Maceió, em entidades não governamentais, em ONGs de proteção ao meio ambiente. E a gente já passou por vários postos no primeiro setor, no segundo, e agora, com o mandato legislativo, sem dúvida nenhuma, me deixou emocionado. O primeiro dia me deixou emocionado e eu posso dizer que fui um felizardo. Agradeci muito aos meus colegas, agradeci muito ao presidente de terem me entregado essa responsabilidade da relatoria especial. Sem dúvida, acho que a gente começou com o pé direito. Pois é. Aí eu questiono agora o senhor que já me informou de que elaborou um planejamento estratégico para a sua ação parlamentar nos 4 anos de mandato. O que significa isso na prática, deputado? Primeiro, toda a minha trajetória é baseada em planejamento. Fiz isso como secretário, como superintendente da SLUM. Na minha eleição, na minha campanha, eu fiz um planejamento estratégico. E agora para a Assembleia, entre outubro e janeiro, estava planejando como seria o meu mandato, planejando o que faria como deputado, quais seriam as metas. Eu só acredito em qualquer coisa se você atingir metas, objetivos e ter identificado claro. Contrato sempre uma auditoria, uma consultoria externa, não pode ser ninguém da minha equipe, não pode ser ninguém que está comigo, justamente para me avaliar. Alguém que tem um terceiro olho para olhar lá de fora. E para me avaliar. Eu preciso de um feedback, que seja positivo ou negativo, eu preciso que alguém me ponha o dedo na ferida do meu mandato, ponha um dedo na ferida de onde eu passo, para dizer, olha, você está errado aqui, ou você acertou aqui, aqui você tem 10 pontos, mas aqui você só tem 5. Então você tem, e é uma maneira até de cobrar a minha equipe. De fazer, exercitar, na melhor das intenções, autocrítica, não é? Sem dúvida, essa é a maior falha dos nossos políticos. A autocrítica e aceitar a autocrítica. Sim, aceitar que seja criticado e leva a pessoa a se autoavaliar. Né? Nós estamos num estado, e eu falo demais, e sou às vezes penalizado por conta disso, que os grandes políticos não aceitam nunca que você faça algum tipo de crítica. As grandes lideranças políticas do nosso estado, e isso não é de agora, isso é histórico, nunca aceitam críticas. A que se deve essa característica, na sua opinião? Alagoas é um estado altamente governamentista, altamente. Aqui a gente não tem claramente quem é lado A e quem é lado B. Você tem isso em Pernambuco, você tem isso na Bahia, você tem isso em Sergipe, em Alagoas não existe. Assumidamente, Assumidamente. Né, nos outros estados. Todo mundo aqui é ao lado do governador, seja ele quem for. Seja ele quem for. Pode ser um governador da direita, pode ser um governador da esquerda. Necessariamente as lideranças políticas ou os políticos estarão pendentes para quem está no governo. Isso faz um mal ao nosso estado muito grande, porque quando você não tem 2 posicionamentos, fica valendo só a daquela pessoa. E por isso que ninguém aceita autocrítica, porque todo mundo depende dele, todo mundo está abaixo dele, e isso traz um mal para Alagoas enorme. A oposição tem a sua importância, seja ela em que governo for. A autonomia dos poderes está baseada praticamente na condição de escolher, não da condição de estar. Por isso que eu fiquei muito feliz com essa posição inédita da Assembleia de ser protagonista do processo. Não teve aqui nenhum governador que pediu para a Assembleia se reunir. Não teve. Foi a Assembleia que disse, vamos se reunir no recesso, vamos corrigir um erro do governo do Estado. Tomou a iniciativa. Tomou a iniciativa. E eu espero que esses 4 anos seja de protagonismo, não de deputado A ou de deputado B, não do presidente, mas da casa, do plenário. Estou torcendo muito e estou muito confiante nisso. Deputado, o senhor vai abrir um processo seletivo para a ocupação de alguns cargos no seu gabinete. Como isso vai se dar e o que o motivou a essa ação? Gorete,
dentro do nosso planejamento, nós temos várias metas. O processo seletivo é um deles. O processo seletivo é a construção de um mandato participativo. Porque o que a gente está acostumado é os políticos ganharem e muita pessoa começar a ligar. Eu queria um emprego, eu mesmo recebo 15 currículos, 20 currículos, 30 currículos por dia. E eu não tenho esse catatal de emprego para colocar todo mundo para dentro do meu gabinete. Esse quantitativo de vagas para serem ocupadas. Nunca, nem deve se ter, porque senão fica cada vez mais um poder mais pesado. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, reduzir o nosso mandato, o valor, o custo desse mandato, tem que ser mais barato. Foi uma promessa minha de campanha e um compromisso meu com o movimento que eu faço parte, que é o Renova Brasil. Segundo, transparência. Se eu vou ser transparente, eu tenho que dizer quais são as possibilidades de algumas pessoas entrarem no meu mandato. Tenho a minha equipe, que já veio comigo das secretarias, mas tenho cargos que eu não tenho gente específica, que são cargos técnicos. Especializada naquilo. Especializada. Então, por isso que, seguindo aí alguns amigos meus Brasil afora, como a deputada estadual Marina Elô, o senador Alessandro daqui de Sergipe, seguindo o exemplo, não é a mesma consultoria, mas o exemplo do ex-deputado, meu amigo, nosso senador Rodrigo Cunha, que é um grande político desse estado, que se todos os políticos de Alagoas começarem a seguir o exemplo do Rodrigo, com certeza a política de Alagoas muda. E a gente fez uma parceria com o Legisla, que é uma instituição sem fim lucrativo, sem ligação partidária, que está fazendo seleção para vários gabinetes em vários locais do país, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, senador, aqui mesmo em Pernambuco, João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, também está fazendo com o Legisla, e nós fizemos esse acordo e estamos lançando aí já no próximo, agora no meio do mês de fevereiro, no dia 16 de fevereiro, o nosso processo seletivo, e você que nos acompanha nas redes sociais, se quiser fazer parte de um mandato, quiser saber como funciona a casa, quiser ajudar o desenvolvimento de Alagoas, se inscreva e venha fazer parte com a gente. Lógico que são cargos técnicos, que você tem que atender alguns pré-requisitos. Uhum. Por exemplo, vai ter o cargo para assessor jurídico. Tem que ser advogado, tem que ter OAB, porque você vai me ajudar, meu amigo, esse daí é quem vai mais trabalhar comigo aqui na questão das leis. E não só para criar leis, também para cancelar leis que existem aí que não servem para nada. Então, esse vai ter muito trabalho. Nós teremos para design gráfico, por exemplo, porque o nosso mandato precisa comunicar bem com a população, para vários níveis de estagiário, especialmente gestão ambiental, engenharia ambiental, que é a minha área, proteger e defender o meio ambiente aqui na Assembleia, mas também para estagiário de jornalismo, estagiário jurídico. Serão aí 5 vagas oferecidas e conto com vocês, conto com a participação do público. Se inscrevam e venham me ajudar, porque, como eu sempre digo, esse mandato não é meu, esse mandato tem que ser nosso. Se for meu, fica de uma pessoa. Fui eleito por 23.748 pessoas e eu quero que pelo menos uma boa parte do povo de Alagoas participe do meu mandato e tenha em mim, não uma pessoa, mas um instrumento. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já, é 1 minuto, Frente a Frente está de volta. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Davi Maia, do Democratas, líder do Democratas na Assembleia Legislativa, integrante da bancada de oposição, e que nos fala sobre a sua ação parlamentar, já iniciada por meio da realização da sessão extraordinária para aprovação do rateio do Fundeb.
aqui para os trabalhadores da educação. Agora, deputado, o senhor falou anteriormente da sua participação no movimento Renova Brasil. Como o senhor, quais as suas expectativas ao participar do movimento e hoje como o senhor avalia o atual governo federal dentro desse contexto do que representa o Renova Brasil e do que nós estamos assistindo sobre a composição do governo, sobre as denúncias que estão abalando, inclusive, a questão da presidência da República, porque atinge o filho do presidente. Enfim, essa realidade é preocupante ou não? Primeiro, explicar o que é o movimento. O Renova Brasil é uma escola de formação de novos políticos. Pessoas, uma instituição apartidária, nós temos lá gente do PSOL e temos gente do Novo, da esquerda para a direita. É uma instituição, umas pessoas que se reuniram para formar uma instituição de formar novas lideranças no Brasil. Gente que, independente da ideologia política, mas que tem algum ideário, e o Renova busca justamente isso, o que nos une, o que não nos afasta. Porque o que nos afasta já está claro, mas o que é que une esse povo todo? E aí a gente faz parte desse movimento. Participamos aí de uma seleção no Brasil todo, foram mais de 5 mil inscritos, tivemos 133 candidatos no Brasil, elegemos 17, entre eles deputados estaduais, são 6, deputados federais, são 7 e 1 senador. Uma boa representatividade. Uma boa representatividade. Uhum. E o movimento, justamente, voltando agora à questão do governo Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito justamente por uma bandeira de renovação, bandeira de mudança política. Uhum. O problema da você trazer a bandeira anticorrupção é você olhar para o seu umbigo. É você olhar para o que você fez, e não você só, mas todos que o cercam. É porque a bandeira anticorrupção, a bandeira da ética, a bandeira da honestidade, não devia ser bandeira eleitoral. Isso devia estar implícito no político. O eleitor devia olhar para o político e já identificar se é um político honesto ou se é um político corrupto. Isso cabe ao eleitor e não cabe à discussão eleitoral. É isso que eu avalio. No governo Bolsonaro, você já começa a identificar alguns problemas por conta disso. A questão do Flávio Bolsonaro, do senador eleito agora pelo Rio de Janeiro, ex-deputado, ela traz ao mandato do seu pai um peso absurdo. E um risco também. Um risco. Ele colocou em risco não só o governo, mas toda a sua família. Exatamente. Está todo mundo hoje na berlinda, porque ele é o ponto crítico hoje. E enquanto ele não sair de cena... Ele não vai diminuir. Vai instabilizar o governo. Até que se crie uma nova crise e a gente volte à roda do PT. Porque o PT era isso, nunca a crise terminava, sempre se inventava uma nova. Uhum. E aí, se o Bolsonaro não resolver acabar a primeira crise dele, sempre vai ter um novo problema. O que eu acho do governo Bolsonaro, primeiro, economicamente, o ministro Paulo Guedes, que inclusive... Era alguns dos professores que nós tínhamos na militância partidária do PFL antigamente. O ministro Paulo Guedes é a melhor pessoa para estar naquela posição hoje. A reforma da Previdência é necessária no país. A economia precisa ter uma nova abertura para o mercado, falando em maneiras gerais. E a melhor pessoa hoje é o Paulo Guedes. O ministro Onyx Lorenzoni é uma figura hoje política importante no Brasil, conseguiu ajudar a eleger o presidente das 2 casas legislativas. É um cara hoje que tem a gente falava aqui antes, eles têm hoje uma força muito maior do que ele tinha quando foi nomeado. Do que quando ele foi nomeado dia 1º de janeiro. Então, politicamente, tá ok, economicamente, muito bem. Agora, as pautas individuais, da liberdade individual, que eles chamam de pauta dos costumes, essa eu sou totalmente contrário. Porque isso não cabe a governo, isso cabe a cidadão, a pessoas. O que acontece com você, com seu corpo, com a sua casa é problema seu. Não é problema de presidente, de rei, de imperador, nem de ditador. É problema do cidadão resolver com ele mesmo. Deputado, em relação à bancada federal, nossa que tem de ter uma atuação articulada com a bancada estadual e com os municípios, não é assim que funciona? Tem que ser. E, no entanto, a gente observa aí uma ruptura, digamos, numa liderança da bancada, o senador Renan Calheiros, que perdeu a eleição da mesa diretora. Quer dizer, estabelece-se aí um bloco de oposição fortíssimo dentro do Senado e a correlação para nós aqui em Alagoas, não é? E para a classe política. Como o senhor entende esse novo momento que vive o estado de Alagoas por meio dessa
composição no Senado Federal, no Congresso Nacional? Primeiro, falando do senador Renan Calheiros. Eu gravei até um podcast que rodou o Brasil afora pelo Livres, e muita gente me entrevistando, inclusive da imprensa nacional. O senador Renan Calheiros é o mesmo. Não existe novo Renan nem velho Renan. É o mesmo Renan que foi de PCdoB, que foi líder do presidente Fernando Collor no PRN, que depois foi ministro do FHC e que depois foi o grande balizador do lulopetismo no Brasil dos últimos anos, que era a grande base política do Lula. O senador Renan Calheiros é uma força influente no Congresso, sem dúvida nenhuma. Porém, neste momento, e aí eu compreendo os senadores que foram contra, não cabe mais a posição do senador Renan Calheiros na presidência do Senado. Ele cabe como liderança da oposição, ele cabe como liderança do PMDB, ele cabe como a força política que ele é. Mas o PMDB, o MDB, na verdade, foi que criou, né, uma cisão declarada no MDB, de liderança. Eu estava em Brasília nesse período pré-eleição do Senado, no curso do INSPER com o Renova. E eu estava com vários senadores ao meu lado, como o senador Alessandro, o senador Rodrigo Cunha, o senador Eduardo do Ceará. Se fosse a senadora Simone Tebet, ela tinha sido a presidente do Senado. Certamente. Eles teriam respeitado a questão da maior bancada. Infelizmente, quem rompeu com o MDB não foi os senadores que foram contra. Quem rompeu foi o senador Renan Calheiros, que quis se impor a candidatura, que neste momento... Não entendeu o momento. Não cabe mais. E não está difícil de entender o momento que o Brasil passa. É só você olhar a eleição do próprio Senado. Só votaram 8 dos 40 que foram para a rua. Só votaram 8. E o senador Renan Calheiros, como é uma figura política inteligentíssima, como sabe articular melhor do que ninguém o xadrez político, conseguiu o seu retorno. Então, eu avalio nisso. Eu avalio que é importante a posição dele no Senado, mas é importante a posição dele na oposição. Pois bem, dentro desse contexto ainda, aí eu coloco aqui as dificuldades anunciadas já pela classe política para o Nordeste após a vitória do presidente Bolsonaro, que não ganhou em nenhum estado da região. Ganhou em Maceió. Ganhou em Maceió, mas ganhou na capital. Na totalidade dos votos no estado, não houve... Mas Alagoas ainda foi o menor diferencial dos 9 estados do Nordeste. Isso já é um dado, digamos assim, considerável, né, no sentido da relação. Mas, após ser eleito, ele disse que ia governar para todos. Mas tem um peso o trabalho da bancada federal a fazer nesse momento em que há uma fragilidade, não é, colocada com a perda da mesa diretora no Senado. Sem dúvida. Olha, mas Alagoas tem uma representatividade política muito grande. Os 9 deputados de Alagoas valem mais do que uma bancada de 18 de outros estados. Eles são muito inteligentes. Os 3 senadores de Alagoas também são muito bons. Tanto é que a gente tem o Rodrigo, para mim, o grande político hoje do estado. Nós temos o senador Fernando Collor, que foi presidente, e o senador Renan Calheiros, que já foi presidente do Senado várias vezes, 4 vezes. A interlocução, na sua opinião, não vai estar avaliada? De jeito nenhum. O que me deixa preocupado é muito mais um posicionamento dos governadores do Nordeste do que do governo federal. Você ainda não viu nenhuma declaração do governo federal contra o Nordeste. Pelo contrário, você viu o presidente, que na minha cabeça ele errou, porque a tecnologia já existe no Nordeste, mas da questão de transferência de tecnologia de Israel para o sertão. Você viu o presidente com outras e outras questões em benefício do Nordeste, até porque, Gorete, se eu fosse no lugar dele, onde é que eu estou mais fraco? Eu tenho que me fortalecer onde eu estou mais fraco. E não onde eu estou mais forte. Mas não caberia, nesse momento, os governadores do Nordeste pactuarem uma ação conjunta para se fortalecerem diante... Mas é justamente isso. O que eu vejo é uma repulsa dos governadores contra o presidente. Você vê a Carta do Nordeste que foi publicada ontem, reclamando da reforma da Previdência. A gente é uma coisa interessante. O governador Renan Calheiros, que assinou a carta junto com os outros 9, ele assina uma carta dizendo que tem que ter cuidado com a reforma, tem que ser muito bem conversada com o Nordeste, e ao mesmo tempo o secretário Santoro entra no Ministério da Fazenda pedindo, no Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para redução de carga horária e de salário de servidor público efetivo, porque diz que Alagoas está no limite. Ora, ela pelo menos está sendo contradizendo, ou senão o governador não está conversando com o secretário. E essa posição do governador Renan Calheiros, diga-se de passagem, ela é a menor. O governador Renan Calheiros ainda tem
ele sabe trabalhar bem. Agora, o governador do Maranhão, o governador de Pernambuco, o governador da Bahia, são governadores que estão indo para um confronto, para um enfrentamento direto desnecessário com o presidente. Pois é, são duas situações. Né? Em relação à situação dos estados, né? Eu observo, por exemplo, o que está passando o estado do Ceará, com facções criminosas incendiando, colocando a instabilidade, até a governabilidade em xeque. A gente sabe que lá é um governo de oposição a Bolsonaro, mas o que dizer, nesse momento em que a segurança pública também foi uma bandeira de campanha, não seria o momento de partidarizar e resolver o problema com as forças federais no estado do Ceará? Sem dúvida nenhuma, é isso que eu digo. Executivo e executivo tem que sempre conversar. Independente do poder, se for o prefeito com o governador, se for o governador com o presidente, se for o prefeito com o presidente, tem que ser conversado. Eu reclamava muito, inclusive, isso na gestão da prefeitura de Maceió. Eu acho que a gestão que eu faço parte, que eu defendo, eu acho que às vezes o prefeito Rui e o governador Renan, eles se isolam muito e ficam os dois querendo competir dentro de Maceió, que é um erro. Isso tem que ser integrado. Estão fazendo agora um primeiro teste no Pinheiro. Parabéns aos dois. Eles estão conversando, é uma discussão só, uma discussão única, uma interlocução com o público. É uma ação suprapartidária, né? Tem que ser. Pois e na questão do Ceará, o governador Camilo Santana foi muito feliz quando ele disse, olha, eu estou tendo um tratamento na segurança que o PT nunca me deu. Ele foi muito feliz quando ele disse isso, porque ele, mesmo que seja mentira, mesmo que seja só uma conversa para o público, mas ele coloca uma bandeira branca ao presidente, porque quem está sofrendo na ponta, o cidadão do Ceará, que está lá sendo assaltado, tendo seu ônibus queimado, não quer saber quem é PT, quem é PSL, quem é direita, quem é esquerda, não, meu irmão. Ele quer saber que ele não está saindo de casa. Ele quer saber que ele não está conseguindo ir na feira, que ele não está conseguindo trabalhar, que o estado dele está paralisado. Então isso é muito mais importante do que qualquer ideologia, do que qualquer bandeira partidária. Bem, e ainda em relação a essas correlações de força, né, entre Congresso e o governo federal, a bancada de Alagoas, como o senhor avalia que deve ser a atuação no pós-eleição? Porque a gente observou com todos os erros e acertos dos governos passados, inclusive do governo Lula, né? Houve na última eleição da presidente Dilma, o palanque continuou armado pelo PSDB, que não aceitou o resultado da eleição. O mesmo não pode se repetir sob pena, quer dizer, de também dissolver o país, que já está numa situação terrível. Eu questiono o seguinte, essa posição da bancada de Alagoas deve ser, a seu ver, de que forma? Deve ser de acordo com as suas ideologias. Nós temos uma bancada plural hoje. Nós temos o deputado Paulão, que representa o PT. Nós temos o deputado JHC, que apesar de ser PSB, mas é muito alinhado com a família Bolsonaro. Nós temos o deputado Max Beltrão, que já no segundo turno declarou voto ao presidente. Nós temos uma bancada bastante plural. E ela tem que trabalhar para defender duas coisas. Lógico que no parlamento tem que defender as suas ideologias, os seus pensamentos, sem dúvida nenhuma. Mas ela, quando bancada, quando força política, quando a gente trata dos 12, dos 9 federais e dos 3 senadores, ela tem que defender o estado de Alagoas. Independente se você é situação, se você é oposição, se você é do lado do governador, se você é contra, você tem que defender, pensar no cidadão, no morador de Canapi, que está lá no sertão, a hora dessa sem água, no cidadão de Pão de Açúcar, que já está 2 meses sem água. Você tem que pensar no de Olho d'Água das Flores, que a bomba queimou e ninguém se preocupou em colocar. Então você tem que pensar nesse cara que está lá na ponta, no morador do bairro do Pinheiro, que não sabe se a casa dele vai estar em pé quando ele chegar em casa. São nessas pessoas que o seu mandato tem que ser dedicado. Agora, o jogo do parlamento, o jogo do plenário, aí sim, vale a sua defesa da sua bandeira, da sua ideologia. Aí é o que eu defendo. Mas enquanto bancada, enquanto articulação, enquanto recurso de emendas orçamentárias, que são tão necessárias para um estado tão pobre como é Alagoas, graças a Deus, no Congresso já foi aprovada a emenda impositiva. Então, independe se é o Paulão do PT ou se é o deputado do Rio de Janeiro do PSL, a emenda dos dois vão sair. Então, que eles saibam articular bem o investimento dessa emenda. Pois bem, mais uma vez, a gente chama o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta.
Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Davi Maia, líder do Democratas na Assembleia Legislativa. Ele que integra a bancada, lidera a bancada de oposição também. E aqui a gente fala sobre a tragédia de Brumadinho, que teve reflexos em todo o país, né? Qual estado que não tem uma barragem a montante, naquele modelo mais barato que as mineradoras, que ganham tanto, ainda insistem em fazer delas a maioria dos seus projetos, colocando refeitório, setor administrativo, tão próximo da barragem, que num acidente, numa tragédia como essa que aconteceu, são os primeiros alvos, não é, da morte. Portanto, eu pergunto agora ao deputado, ele que tem uma vasta participação e conhecimento nas questões ambientais, defende, uma das suas defesas aqui, desenvolvimento sustentável, vê essa situação de barragens também aqui no estado de Alagoas. Moretti, primeiro a questão do crime ambiental, do crime humano que aconteceu em Brumadinho. Ali não foi falha técnica, não foi em tragédia, não foi nada, aquilo foi um crime anunciado. E tem nome, tem sobrenome, tem CPF, tem CNPJ, tem todos os dados. Não precisa... Eu vejo todo dia a Polícia Federal investigando. Está claro que houve, pelo menos, descaso. E é interessante você observar que Brumadinho estava anunciado, já tinha acontecido Mariana, não resolveram o problema de Mariana ainda. As pessoas não voltaram para suas casas. As medidas de trazer o meio ambiente de volta ainda não foi feito, o Rio Doce ainda está morto. E você vai ver agora Brumadinho, e eu estou morrendo de medo que as águas do rio cheguem ao São Francisco. Estou morrendo de medo que as águas desaguem no São Francisco sem nenhum tratamento, sem nenhuma maneira, porque aí a gente vai sofrer mais 9 estados do Rio da Integração, também está em risco. Mas só trazendo o problema de Brumadinho para Alagoas, para a nossa realidade. Eu sou de uma cidade, sou quebrangulense, com muito orgulho, amo minha terra, que tem várias barragens, que abastece de água várias pessoas. Mais de 330 mil pessoas. Minha cidade só tem 12 mil habitantes. De Palmeira dos Índios à frente, Estrela de Alagoas, Igaci, Minador, Viçosa, Capela, Cajueiro, Paulo Jacinto, quando estão na seca, essas cidades do Vale do Paraíba, todas se abastecem da barragem do Caçamba. E nós temos lá a barragem do Caçamba, a barragem do Bálsamo e a barragem da Carangueja. E o que a gente viu em Brumadinho se repete, não por mineração, mas pela falta de cuidado com as barragens. Pelo estudo da ANA, nós temos 24 barragens em risco em Alagoas. E eu não estou fazendo proselitismo, como eu vi muitos políticos nesse período fazendo proselitismo. Até barragem que não tinha nem colocado em risco, tem político que está tirando foto, está indo lá. Não estou falando de proselitismo. Eu estou falando de barragens que não tem segurança na porta, que você tem pessoas cortando o paredão para puxar água, para fazer irrigação. Isso é um risco iminente. Eminente. Tem o distrito de Rua Nova, que fica embaixo da barragem do Bálsamo, um distrito que mora 1.000 pessoas, de Quebrangulo, mas também tem o Anum, de Palmeira dos Índios, também tem outras regiões de Palmeira dos Índios que estão correndo risco de vida. Estou com as imagens, são imagens assim, árvores no paredão. Você sabe o que é árvore no paredão, Coreto? Significa que aquelas raízes enraizou e que a água vai atravessar.
A qualquer momento. A qualquer momento. Isso são barragens de administração da CEINFRA e da Companhia de Saneamento de Alagoas, o que eu chamo de PACDERM do estado de Alagoas, chamada Companhia de Saneamento, que é a nossa casal. A barragem do Bálsamo, que foi construído agora, do Caçamba, me desculpe, foi construída agora há pouco, o refeitório, o escritório, é embaixo da barragem. A mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Pessoas trabalham ali. A barragem da Carangueja, que era antiga, quando construíram a do Bálsamo, pegaram e colocaram a estação de tratamento dela embaixo da barragem. Está lá o escritório da companhia, tudo funciona lá. Eu não me preocupo com a maneira construída, não. Foi uma maneira até boa, são barragens robustas que foi investido milhões e milhões de reais. Eu me preocupo com a vida. Eu me preocupo de você não ter um relatório anual, pelo menos, dizendo o risco. E a Ana colocou as 3 barragens da minha cidade. Se a barragem da Carangueja estoura, ou pelo menos trinca, minha cidade vai embora em 5 segundos. Que ela é em cima de Quebrangulo. Não dá tempo nem de gritar, nem aqueles alarmes que teve em Mariana, não dá tempo. Se a barragem do Caçamba entra em colapso, todo o Vale do Paraíba está em risco. Barragens antigas. A do Caçamba é mais nova, mais recente. A do Bálsamos tem pelo menos de 6 anos, 7 anos. A do Bálsamo está numa situação degradante. As outras duas eu ainda não vistoriei em loco, vou essa semana. Mas a do barragem do Bálsamo está em estado degradante por uma questão. Não existe nenhum planejamento de manutenção por parte do governo do estado. Ou de monitoramento? Nada. Não tem um segurança para impedir que as pessoas... Como é que você chega numa barragem e você corta aquele leite e está lá, estou com as fotos, estou falando, eu fui, eu vistoriei logo. Como é que tem uma árvore em cima de um paredão? Mostra o descaso, o abandono. E eu estou muito preocupado com o que pode acontecer. O que é que o senhor propõe diante dessa realidade? Fiz um ofício à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele passe isso também para a Procuradoria de Meio Ambiente do Estado. E eu espero um posicionamento técnico. Como a casa ainda não votou, só volta no dia 15, mas só vamos ter sessão para valer no dia 19, eu irei propor a criação de uma comissão para avaliar, uma comissão única para avaliar a questão do Pinheiro e que se avalie também as questões da barragem, que pode ser uma comissão especial de catástrofe ambiental no estado de Alagoas, para que a gente vá e tenha um posicionamento efetivo dos nossos técnicos. Porque o grande problema hoje, além do desastre do Pinheiro, além do desastre anunciado dessas barragens, e são 24, estou falando de 3 que eu conheço, além desses 2 desastres, é a falta de informação. Ninguém tem informação. O morador do Pinheiro não tem informação nenhuma. Esses moradores que eu estou falando não têm informação nenhuma. E foi o grande problema que aconteceu, em Mariana especialmente, e em Brumadinho depois, de pessoas que estavam nas suas casas e do dia para a noite sumiu. E o que se observa é que os responsáveis, até agora, quem poderia ser classificado como responsável, tanto de Mariana como agora em Brumadinho, foram algumas prisões, mas a justiça não sentenciou ninguém. Se ninguém for preso, se ficar só no dinheiro, só no valor, isso não traz a responsabilidade social. Como eu disse, esse problema que Minas Gerais sofre ainda hoje, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem CNPJ. E eu não estou defendendo aqui nem a reestatização da Vale, que eu vi um discurso muito ruim da esquerda, apontando a privatização da Vale. Não tem nada a ver com privatização. Porque se fosse assim, então todas as empresas privadas seriam criminosas ambientais, e não é isso. Mas é sim a imputação do crime a pessoas. Esse crime não pode ficar nas nuvens. A gente agora está todas as informações ficam nas nuvens. Não pode ficar nas nuvens. E não pode ser só uma questão monetária, financeira. Esse crime tem que ser remediado ambientalmente, especialmente. Nós temos um meio ambiente sofrendo. O plano da Renova, que é uma entidade que a Samarco criou lá para Mariana, o plano ainda não foi colocado em prática. As nascentes ainda não estão ressurgindo. E o Vale do Rio Doce, eu tive a oportunidade de conhecer o Rio Doce quando era pequeno, era um vale lindo, desenvolvido, de pequenas propriedades rurais, de pessoas que viviam da roça.
e de pescadores. Enquanto isso não for refeito, nós teremos um problema, um passivo ambiental, não só com o Brasil, mas com o ecossistema mundial. Bem, o senhor, claro, deve centrar também o seu mandato na defesa das bandeiras ambientalistas. E o que dizer, por exemplo, de um projeto que já foi aprovado há algum tempo na Assembleia Legislativa, mas que não foi efetivado pelos governos, que se trata da Delegacia de Combate, digamos assim, aos crimes ambientais. Na verdade, Gorete, o que nós temos hoje, nos últimos 4 anos, não vou dizer nem nos últimos 4, o que nós temos no passado ambiental de Alagoas é muito ruim. O meio ambiente, ele sempre fica com a distribuição de sacolas na praia, ele sempre fica com a propaganda e a efetivização da prática é muito ruim. Eu, como futuro membro da Comissão de Meio Ambiente, faço questão de fazer parte da Comissão de Meio Ambiente desta casa, irei cobrar a efetivação das leis e políticas públicas de meio ambiente. E irei analisar, tintim por tintim, os decretos e portarias publicados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente que não respeita os municípios, que não respeita os conselhos municipais. Irei fortalecer essa política de desenvolvimento sustentável. Essa será uma bandeira minha. E a delegacia, você ter um local para você ir denunciar e que se apure os crimes ambientais é necessário. Ou, depois que aconteceu o primeiro desastre ambiental em Alagoas, grave, aí vai vir o governador no seu Instagram e vai dizer: estou efetivando a Delegacia de Meio Ambiente do Estado, de Proteção ao Meio Ambiente. Aí nesse dia, Gorete, será tarde. Realmente. Bem, deputado, estamos no minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, que poderíamos conversar bem mais, né? E aqui eu deixo esse momento para algumas considerações que o senhor queira fazer. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo pela internet, pela TV Assembleia, a fazer parte do nosso mandato. Esse mandato nunca digo que é um mandato meu, porque não é. É um mandato construído por várias pessoas e você terá várias e várias oportunidades de fazer parte dele. Seja como funcionário, trabalhando pelo processo seletivo, seja como um conselheiro da bandeira que você entende, seja educação, saúde, que a gente também vai abrir depois uma seleção para conselheiros do mandato, seja como um participante, ou seja como trazendo seu projeto de desenvolvimento do Estado de Alagoas para dentro do coworking legislativo que será o nosso gabinete. O primeiro coworking legislativo do Estado de Alagoas, copiado da nossa amiga vereadora de São Paulo, Janaína Lima. Venha fazer parte, venha me ajudar, me utilize como instrumento de desenvolvimento desse Estado. Eu quero agradecer demais, Gorete, a você e a TV Assembleia, e sempre estarei à disposição de vocês. Obrigada, deputado. E até a próxima entrevista, certamente. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.